Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Dando continuidade àquele conteúdo da aula passada, vamos começar hoje falando de servidor público, só que parte 2. A aula passada vimos a parte 1, que foi uma parte inicial, introdutória, e na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais a matéria de servidor público, com o intuito de exaurir aí o conteúdo contido na 8.112/90. Tranquilos? E tentando sempre focar os concursos públicos mais concorridos do Brasil, que é a magistratura, Ministério Público, Delegado Federal, e atendendo a pedidos, né, Simone? Provas da OAB. Tá ok, gente? Alunos, para a aula de hoje, eu vou começar a aula falando de responsabilidade. Eu havia feito uma introdução na última aula, e na aula de hoje eu quero retomar para que nós possamos dar continuidade ao conteúdo programático. Quando a gente fala em responsabilidade, o foco da aula de hoje é tentar entender quais são as responsabilidades do servidor público no exercício de suas atribuições. Então, mais uma vez, a finalidade principal hoje é entender quais são as responsabilidades do servidor público no exercício de suas funções. Aí o aluno vai dizer o seguinte: professor, na 8.112/90, onde é que eu posso encontrar essas informações? Nós as encontraremos no artigo 121, não vou colocar no artigo, vou colocar do artigo 121 ao artigo 126. Então, as informações preliminares acerca de responsabilidade, nós vamos enxergá-las lá no artigo 121 ao artigo 126 da 8.112/90. Mas, alunos, vamos entender o seguinte: vocês, futuros servidores públicos, no exercício de suas atribuições, terão ou trarão consigo algumas responsabilidades. Dentre elas, a responsabilidade administrativa. Então, vocês terão responsabilidade administrativa. Terão também, no exercício das atribuições, uma responsabilidade penal. Então, olha, terão também uma responsabilidade penal. E você ainda, no exercício da atribuição, terá lá uma responsabilidade civil. Então, vamos pensar o seguinte, senhoras e senhores: o servidor público, no exercício de suas atribuições, trará consigo 3 responsabilidades: a responsabilidade administrativa, a responsabilidade penal e a responsabilidade o quê? Civil. Simone, primeira pergunta que pode ser suscitada ou questionada na prova do OAB: as responsabilidades são dependentes umas das outras ou são independentes? Essa é a primeira premissa que pode ser cobrada na tua prova. Para a gente checar essa resposta, eu quero que vocês abram comigo primeiro no artigo 121 e depois abram no artigo 125 da lei. Vocês trouxeram a Bíblia hoje, gente? Vamos perguntar para o Calbi, que chegou atrasado. Você trouxe a Bíblia, Calbi? Esqueceu, né? Mas eu vou ler para vocês, eu sou um bom pastor. Alunos, o artigo 121 diz o seguinte: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas o quê? Atribuições. Mais uma vez, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas o quê? Atribuições. Artigo 125 diz o seguinte, Simone: as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Ok? Então vamos pensar o seguinte: partamos da premissa que eu tenha subtraído para mim ou para outrem coisa alheia móvel pertencente à administração pública, que vocês conhecem aí como peculato. Não é isso, gente? Se fosse um bem privado, seria o crime de furto. Da administração pública é o chamado crime de quê? Peculato. Eu subtraí da administração pública lá um notebook, ou um laptop, como queiram. Eu vou ter uma responsabilidade administrativa? Sim. Administrativamente, vai ser montado um PAD para apurar a irregularidade. Se constatada a irregularidade dentro do PAD, que é o processo administrativo disciplinar,
a administração pública vai aplicar a mim uma sanção nos moldes do artigo 132 da 8.112.